Fala galera, professor Felipe, Biologia, e hoje vamos dar uma olhadinha para os tecidos de sustentação vegetal, né? Tecidos que, portanto, mantêm uma planta ereta, mantêm um órgão vegetal preso a um galho, né, como uma folha, um fruto ou uma flor, mantém a planta de fato instalada naquele solo, né? Muitas vezes o solo não permite ou não é muito propício, né? Um solo mole, um solo mais lamoso, ou enfim, um solo que não permita, né, uma certa instalação de uma planta, porém, não, com a existência de tecidos de sustentação, essas plantas no curso evolutivo, né, se adaptaram e puderam então, mesmo pensando num mangue, né, conseguem então ficar lá eretas e ficarem instaladas nesses tipos de solos, mesmo que sejam solos mais rígidos, também existem, né, os tecidos de sustentação. Bom, são dois tecidos, ok? O colênquima e o esclerênquima. Tecidos que têm um nome, né, um nominho mais feio, né, um nominho pouco conhecido, porém são tecidos realmente muito importantes e presentes, né, em plantas de modo geral. A diferença crucial desses dois tecidos é exatamente na função, né, na verdade na presença de células vivas ou na presença de células mortas. A função é a mesma, sustentar, mas o colênquima é formado por células vivas. Se essas células são vivas, elas inclusive contêm ainda cloroplastos, muitas vezes, e portanto elas são chamadas de células clorofiladas. Veja que apesar de fazer sustentação, né, apesar de ser um tecido sustentador, o colênquima também tem a função de nutrir, né, as células do vegetal. As suas próprias células produzem o próprio alimento, pois são células clorofiladas e fazem fotossíntese. Já as células do esclerênquima são células mortas e, portanto, obviamente, né, essas células não vão apresentar citoplasma, não vão apresentar cloroplastos, muito menos, então, clorofila, e jamais poderão fazer fotossíntese. Dizemos que o esclerênquima, então, é um tecido exclusivo para a sustentação, enquanto que o colênquima, além de sustentar, né, também tem a função fotossintética presente aí em suas células. Bom, a característica também principal desses dois tecidos que dão sustentação a uma planta é que, logicamente, se são tecidos sustentadores, eles têm que ser tecidos mais fortes, tecidos mais resistentes, para manter uma árvore em pé, para manter uma planta ereta num certo solo, como eu disse anteriormente. Então, no caso do colênquima, encontramos nas células reforços de celulose. A parede celular celulósica, que toda célula vegetal tem, vai apresentar um reforço, isso obviamente determinando, né, uma maior resistência e, portanto, uma maior sustentação nos locais onde o colênquima aparece, que são, escrevi aqui, né, uma pequena listinha só para vocês encontrarem então esses órgãos com tecidos colênquimatosos. São eles: caules jovens, ou seja, plantas recém-nascidas, né, plantas recém-germinadas, formam caules que ainda são caules flexíveis, caules frágeis, né? E imediatamente abaixo da epiderme desses caules a gente encontra feixes colênquimatosos, né, mantendo uma sustentação. Pecíolos de folhas, pedúnculos de flores e frutos, tanto o pecíolo da folha quanto o pedúnculo da flor e do fruto a gente conhece, né, como aquele cabinho que segura a folha ou o fruto ou a flor preso ao galho. Nessas regiões, nesses cabinhos, também existem tecidos colênquimatosos e inclusive a gente consegue entender por que esses tecidos então são vivos e mantêm uma certa taxa fotossintética. Estão sempre presentes em tecidos periféricos, tecidos próximos à epiderme, tecidos finos, permitindo a fotossíntese. Então essas regiões que encontramos o colênquima. Já o esclerênquima é um tecido muito mais rígido que o colênquima. Além das células serem mortas, elas são mortas por um depósito da substância lignina. Dizemos então que esse tecido é lignificado. A lignina é uma substância que endurece muito o tecido, né? E como as células não são vivas, né, então são lignificadas e muito duras, elas vão sempre aparecer mais nas regiões medulares, nas regiões do interior da planta mesmo, né, longe da periferia, bem na medula. Por exemplo, associado ao xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta e o vaso mais interno na planta, lá no miolo mesmo. Disperso em parênquimas, tecidos de preenchimento também de conteúdo intermediário.
e em envoltórios de semente, casca de semente e também em caroços, que eu deixo claro aqui que não é a mesma coisa. Envoltório de semente é a casca dela, tem esclerênquima ali. E caroço, né, é o tecido intermediário, é o tecido interno do fruto que se endurece para proteger a semente. Caroço não é semente, é um tecido que protege a semente dentro do fruto. Por exemplo, o pêssego tem, o abacate também, e no caroço encontramos esclerênquima. Isso aí por hoje, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau.